Finalmente chegou ao Brasil o filme A Lenda do Cavaleiro Verde. Se você assistiu o filme e ficou cheio de dúvidas, quem é a raposa, quem é a Santa Winifred, e a maior dúvida de todas, por que ainda não entregaram um Oscar pro Dev Patel, fica aí no vídeo que eu vou te explicar tudo. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Bem-vindos ao Cultura Heróica, onde o nosso objetivo é cultivar o heroísmo. E se você gosta das histórias do Rei Arthur, está no lugar certo. Temos uma playlist gigante aqui com vários vídeos de vários cavaleiros e damas e vamos só acrescentar daqui pra frente. Então já se inscreve no canal e acione o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos dos grandes cavaleiros e as damas da Távola Redonda. Se você ainda não assistiu o filme The Green Knight, ou A Lenda do Cavaleiro Verde aqui no Brasil, eu já tenho 2 vídeos aqui no canal, um falando sobre a resenha do filme, que eu achei do filme, recomendo esse vídeo, mas mais ainda eu recomendo a história original de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que eu já resumi aqui no canal, e é muito interessante você assistir o filme já conhecendo a história original. Agora, caso você não tenha assistido ainda, eu recomendo que você não assista esse vídeo agora, assista depois do filme, não só por os spoilers, porque vou contar elementos do filme, mas especialmente porque é um filme introspectivo, onde te leva a várias reflexões, e se você já souber o que vai acontecer, talvez essas reflexões não cheguem até você. Em um próximo vídeo eu posso falar sobre as referências, os detalhes, como por exemplo a estrela que representa as virtudes que Gawain desenvolve durante a sua prova, ou até mesmo o fato do Rei Arthur ter matado 960 inimigos, ser um fato no livro A História da Bretanha, que é a principal referência histórica do Rei Arthur, mas nesse vídeo eu falarei sobre a ideia principal do filme, que parece ser uma coisa que nem todos entenderam. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é a visão do diretor David Lowery. Não só sobre o filme, mas uma visão pessoal que ele tem, que vai justificar muitos takes longos e que são bem reflexivos mesmo, e essa era a intenção do diretor, mas para nós pensarmos um pouquinho sobre o tema principal da jornada de Gawain, tanto no poema original quanto no filme, que é a nossa visão da natureza, especificamente na sua manifestação através da morte. Em uma entrevista e de forma indireta no filme, o diretor David Lowery disse que queria representar como a natureza absorve toda a forma de civilização humana. Ou seja, a civilização pode ser longínqua, mas a natureza é eterna e por isso ela sempre vai se sobrepor com o tempo. Desta forma, o Cavaleiro Verde aqui representando o mesmo símbolo que ele possuía na história original, ou seja, a natureza se manifestando através da morte, é aqui o desafio que se apresenta para a Távola Redonda, que é a expressão da civilização, que é a expressão da humanidade na época da história. E o Cavaleiro Verde muito bem representado, inclusive o motivo pelo qual o Cavaleiro Verde usa um machado e não uma espada é porque a natureza não se molda com o tempo, ela permanece a mesma e ela vai então ser esse símbolo de absorção de toda a forma humana, porque a humanidade é eterna, enquanto a natureza como um todo é eterna. Pelo menos essa é a frase do diretor David Lowery, que ele fala na sua entrevista, que vou deixar no link aqui na descrição, e também de uma forma indireta no filme, aqui através da fala da Lady Barcilac. Até aqui existe grande coerência com a história original, até que nós chegamos ao protagonista. O Sir Gawain da história original é muito, mas muito diferente do Sir Gawain do filme, e isso muda quase todo o contexto da história, mas ainda é bastante fiel. Eu digo isso porque o David Lowery queria construir o Sir Gawain que nós conhecemos. Ele queria pegar alguém que ainda não era esse cavaleiro perfeito da história original, alguém que era falho, que queria construir seu nome como cavaleiro, ainda sendo um escudeiro. O filme repete isso várias vezes, que ele não é um cavaleiro. Em alguns momentos do filme, inclusive, parece que ele está mais em dúvida se ele quer parecer um cavaleiro do que realmente ser. Parecer um cavaleiro parece ser muito melhor do que realmente ser, porque ser um cavaleiro não é fácil, ser um cavaleiro é difícil, e essa postura de querer parecer faz com que ele vá entrando cada vez mais nas enrascadas que as provas apresentam para ele. Inclusive, ele agora entra numa jornada em direção à sua própria morte, e nesse meio tempo, até a sua morte, ele tem que descobrir se ele realmente quer ser e como ser um cavaleiro. O segundo tópico envolve uma das coisas que mais me impressionou neste filme, que é Morgana. Eu sei que a personagem é representada como a mãe nos créditos finais, e também que a mãe de Gawain na história original é Morgause, não Morgana, mas quem convoca o Cavaleiro Verde na história original é a deusa, repito, deusa, no livro aqui é falado como deusa,
Morgana. Mas já vou dizer para vocês que tem um vídeo aqui no canal explicando sobre quem era Morgana, tanto no seu aspecto de fada, como também de deusa, então vai lá porque esse vídeo tá muito bacana. E vai ajudar um pouquinho mais a entender como Morgana é o centro do filme e talvez a resposta de quase todas as perguntas que as pessoas têm sobre o filme. Na história original, Morgana convoca o Cavaleiro Verde para desafiar a Távola Redonda, especialmente para desafiar Guinevere, mas aqui nessa história, é claro que a gente não tem falando de uma forma explícita qual é o objetivo dela, mas aparentemente seria para realmente formar Gawain, para ensiná-lo a ser um cavaleiro. Essa pode ser uma das opções, e a outra é que ela não sabia que seria Gawain quem escolheria essa prova, e ela de qualquer forma vai protegê-lo durante toda a sua aventura em direção ao Cavaleiro Verde, em direção à sua própria morte. Então Morgana, como essa provadora, essa desafiadora, ela propõe desafios para que Gawain se torne melhor, que é exatamente o símbolo de Morgana em quase todas as aventuras da Távola Redonda. Ela convoca então o Cavaleiro Verde, e quando ela vê que é o seu próprio filho, ela fica observando ele durante a aventura em todos os pontos, em todas as provas que ele passa. Morgana é a senhora com os olhos vendados, que mostra lá um carinho a Gawain, exatamente por ser sua mãe. Por isso é excepcional o fato de Morgana ser a mãe de Gawain, porque essa proteção maternal comum a Morgana fica muito mais claro na história, né? Ela coloca a prova, mas vai protegendo ele durante a prova, como ela faz ali com os gigantes. E isso significa que a raposa, além de ser um símbolo de prudência nos contos celtas, um símbolo de inteligência, é também Morgana, que está ali se mostrando, colocando as provas, protegendo o Gawain. Inclusive ela testa finalmente o Gawain para ver se ele estava pronto para encarar o Cavaleiro Verde. Reparem na voz no idioma original. Come home with me. O terceiro elemento, e um dos que eu mais fiquei curioso quando assisti o filme pela primeira vez, é a da Santa Winifred, que é uma santa que tem seus elementos celtas e também cristãos. A Santa Winifred se trata de uma história celta que foi cristianizada. Se trata de uma moça chamada Winifred que se recusa a se casar com um homem, então ele corta a cabeça dela, até que aparece um herói que mata esse assassino e pega a cabeça dela, junta no corpo, e por milagre ela ressuscita, se tornando então uma santa. Todos aqueles que passassem pelo seu poço e pedissem de lá uma graça e fossem de bom coração, ela cederia uma graça. Lembrando que o poço de Winifred é citado sim lá no poema original de Sir Gawain, mas com uma descrição de cenário, não tem nada relacionado a ela e a Sir Gawain. E no filme aqui seria muito conveniente que o Gawain aprendesse a juntar a cabeça e ressuscitar, né? Porque o Cavaleiro Verde ia cortar a cabeça dele, mas enfim, ele ganha uma graça da Santa Winifred, justamente por ter esse bom coração que estava se transformando, que ainda não tinha se transformado, e ele recebe o machado de volta. E agora vamos entrar já nos dois últimos tópicos e talvez os mais importantes. Nós temos aí o Cavaleiro Verde, que envolve vários elementos da natureza espalhados por todo o filme. Como já mencionado na história original, e aqui está bem representado no filme também, o Cavaleiro Verde representa a natureza, impondo a sua lei sobre a humanidade, sobre nós humanos. E apesar de manter de uma forma clara esse símbolo, o diretor escolheu fazer um Cavaleiro Verde um pouquinho diferente, para que a sua jornada, a jornada de Gawain até o Cavaleiro Verde, não fosse algo ruim, mas fosse algo natural, já que representava a natureza, já que a morte é uma coisa natural. Isso é até colocado de uma forma implícita no fato de que na história original o Cavaleiro Verde desafia a cortarem sua própria cabeça para que depois ele corte a cabeça deste cavaleiro, enquanto que no filme ele desafia um cavaleiro a fazer qualquer golpe nele, em qualquer parte do corpo. Gawain podia ter cortado o dedinho do Cavaleiro Verde, mas ao mesmo tempo o Cavaleiro Verde oferece o seu pescoço, desafiando o cavaleiro a cortar o pescoço e então escrever, definir o seu destino, que seria a própria morte. O diretor disse também que já que todos nós caminhamos em direção à morte, como Sir Gawain, nós deixamos em vida nosso legado de ações para aquelas pessoas que nos ensinaram. Então, o Cavaleiro Verde representa essas pessoas. Inclusive, o diretor coloca na face do Sr. Barcilac, depois do próprio Rei Arthur, Morgana e, por último, aparece a face do próprio Sir Gawain. Ou seja, o Cavaleiro Verde representa todas aquelas pessoas que ajudaram a construir quem o Sir Gawain se transformou. Em último lugar, eu deixei a jornada de Sir Gawain, que é a mensagem principal do filme. O filme todo preparou
para chegar nesse final, que seria a construção do Sir Gawain que nós conhecemos. Porque, como eu já mencionei antes, o Sir Gawain do filme não é o Sir Gawain das histórias do Rei Arthur. Então o diretor queria fazer com que o Sir Gawain deste filme se transformasse no final naquele cavaleiro perfeito das histórias arturianas. Inclusive, essa transformação do Sir Gawain, que é o ponto central do filme, é feito de uma maneira excepcional, porque o Sir Gawain, ele passa por aventuras que ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo, ele passa por aventuras onde ele comete erros, onde ele age de maneira precipitada, onde ele vai fazendo coisas erradas, mas ele vai se transformando, porque se trata do mundo mágico oferecendo ele essas provas justamente para que ele possa se transformar. Por isso que existem momentos do filme que ele passa por cenários muito diferentes, cenários que parecem até que viajam no tempo, mas isso se trata principalmente do mundo mágico oferecendo a ele a oportunidade dele se transformar. Inclusive, a Lady Barcilac, aquela mulher do castelo, tem a face da mulher que ele ama lá em Camelot, mostrando que todo mundo mágico se moldou para prová-lo, para verificar se ele era um cavaleiro. E depois de falhar em muitas provas, Gawain começa então a ver a sua vida no futuro, onde ele, querendo parecer tanto um cavaleiro sem necessariamente ser, faz com que ele tenha uma vida onde ele conquista tudo por fora, tudo que ele queria. Ele não só seria um cavaleiro, seria um rei, conquistaria todo o mundo, mas por dentro ele continuaria aquele escudeiro. Ele não seria um cavaleiro como o mundo mágico mostrou para ele. E no final das contas, ele entregaria a vida dele, que era tanta coisa, e na verdade ele descobriu que não era nada. E por isso, ele então começa a se transformar na prova final ali, se apresentando para o Cavaleiro Verde. O filme faz até de uma maneira excepcional, porque eu fiquei com raiva nesse momento, achando que aquilo era verdade. E eu falei, nossa, então desmereceram toda a história do Sir Gawain. Mas na verdade isso era da cabeça dele, e ele percebeu que não importava parecer um cavaleiro, só importava ser. E aí então, ele tem essa transformação, e ele percebe tudo isso, e ele passa pela prova, pela única prova que o Sir Gawain na história original não passou. Porque o Sir Gawain já era, não precisava da transformação. Esse aqui precisava. E nesse momento ele se transforma definitivamente em um cavaleiro. E depois, com o olhar transformado, com a majestosa atuação do Dev Patel, o filme termina com um final ambíguo. Será que o Cavaleiro Verde cortou a cabeça do Sir Gawain? Ou será que o deixou partir? Afinal de contas, em inglês ele diz off with your head, que é uma expressão que poderia significar saia daqui, ou literalmente tiremos a sua cabeça. Mas na verdade já não importa, porque o cavaleiro nasceu, se transformou antes da morte. Seja a morte dele agora ou depois. Pessoal, esses foram os tópicos que eu reservei aqui para o filme O Cavaleiro Verde, na visão de alguém que conhece um pouquinho mais sobre os mitos arturianos. Se você ficou com alguma dúvida, faltou algum elemento do filme, deixa aí nos comentários que eu vou responder assim que eu conseguir. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, porque isso ajuda bastante aqui no nosso canal, que nós somos novos aqui no YouTube. E como o Rei Arthur disse no filme, não há ninguém que não esteja marchando para a morte, o nosso compromisso, da mesma forma que nos lembra o poema original. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, porque isso nos ajuda bastante, e também compartilha com aquele amigo que não entendeu muito bem o filme que acabou de lançar na Amazon. E assim como Sir Gawain teve que descobrir que é mais importante ser um cavaleiro do que parecer um cavaleiro, nós também temos que tomar a escolha de sermos melhores. Porque ser herói é uma escolha.